Mas hoje é bom estarmos aqui na casa do Senhor, é bom ver o seu metade do seu rosto. Você fala, é bom ver o seu rosto, agora não, agora é só daqui para cima. Que no meu tempo de criança, quem usava máscara era bandido, assaltante, ladrão. Agora, se você não usa máscara, você é o bandido. E é mal visto e leva multa. Mas, enfim, outros tempos, irmãos, outros tempos estamos vivendo, e Deus, na sua palavra, é tão sábio, que nos mostra que nós devemos aprender a viver em cada lugar, em cada momento, aonde nós estivermos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre longe de casa. Como é que nós agimos quando estamos longe de casa? Estamos longe, a nossa morada é no céu. E nós estamos aqui e nós achamos às vezes que temos controle de tudo e as coisas vão mudando, e se nós não nos adaptamos, nós ficamos para trás, o nosso testemunho não é mais visto e deixamos de alcançar a plenitude daquilo que Deus tem para nós. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Senhor, fala conosco, através da Tua palavra, pedimos em nome de Jesus. Amém. Como anunciei, o assunto que nós reservamos para essa noite é longe de casa. Deus, da sua sabedoria infinita, colocou na história do seu povo muitas ocasiões em que o seu povo esteve, por assim dizer, fora de casa. O homem foi colocado no Éden, Adão e Eva foram colocados lá, e quando o pecado entrou, quando a desobediência veio, foram expulsos daquele local, e desde então, Deus parece que quis que o homem se sentisse fora de casa. O propósito real de Deus é que você e eu não nos sintamos bem aonde nós estamos. Entenda, eu não estou dizendo que você não vai ser feliz, que você não vai usufruir das coisas que você tem recebido, mas Deus quer que você e eu tenhamos o entendimento de que nós estamos fora de casa. O nosso lugar é no paraíso. Não na igreja do paraíso, onde nós estamos agora, mas é lá no lugar que o Senhor está preparando. Jesus disse, eu vou preparar-vos lugar, e quando eu estiver preparado, eu vou voltar, porque eu quero receber vocês, para que aonde eu estou, vocês também venham a estar. Então eu ia dizendo, Deus colocou o homem no Éden, foi expulso de lá, e desde então a história vai andando com peregrinações e peregrinações. Vem Abraão, e ele é chamado por Deus para conhecer melhor este Deus, em primeiro lugar, mas também para sair da sua terra, porque Deus faria uma obra através dele em outra terra. Abraão, depois o pai de muitas nações, não é? Abraão tem filho e 2 filhos, e enfim, os povos começam a se multiplicar, e de repente, um dos seus descendentes tem um problema na sua terra, uma fome muito grande. E a sua família é obrigada a se transferir para o Egito, longe de casa mais uma vez, 400 anos longe de casa. E Deus continua trabalhando no seu povo. Levanta José para protegê-los no Egito, é bem verdade. Depois desse período todo, levanta Moisés, e eles vão então para a terra prometida. Agora nós vamos para casa. Na chegada de casa, não fizeram a lição de casa, não entram
por causa da rebeldia, por causa do desentendimento ou do descaso, até por causa das coisas que Deus tinha falado. Deus disse: eu vou dar aquela terra para vocês, terra que mana leite e mel. Mais 40 anos peregrinando no deserto, longe de casa. Deixaram de ser abençoados? Não. O maná caía todos os dias, exceto naquele dia que eles tinham que ter colhido o dobro no dia anterior, porque era o dia de descansar. Não caía. E todos aqueles 40 anos, a Bíblia diz que nem a sola do sapato deles se desgastou. Roupas continuaram, e no deserto Deus cuidou daquele povo, longe de casa. Entram na terra prometida, vivem um tempo e de repente resolvem achar que está tudo bem. Parece que quando se sentem em casa, quando se sentem acostumados, dizem: Senhor, a gente quer ser que nem os povos ao redor, e pedem um rei para Deus. Deus já tinha planejado fazer isso, mas eles antecipam esse pedido e dizem: Senhor, nós queremos um rei agora. E o motivo que eles deram: porque nós queremos ser iguais aos povos ao nosso redor. Rebeldia. Mais uma vez vão sofrer as consequências. O povo se divide, alguns vão para o norte, outros ficam no sul, passa um tempo, não tomam jeito, pouquíssimos reis bons aparecem somente no reino do sul, e de repente o povo é levado cativo para a Babilônia. Deus chega a chamar Nabucodonosor de servo dele, porque ele faria a obra que Deus queria fazer no meio do seu povo. Aonde? Longe de casa. Parece que o ser humano precisa ser tirado do seu controle das coisas, da normalidade das coisas, para ele começar a ver que as coisas não são bem como ele pensava. 70 anos de cativeiro, para então começar a voltar. Chega o domínio do Império Romano, e de repente, os cristãos são dispersos. E este texto que eu li, esta passagem foi escrita por Pedro, porque ele escreve aos que estão na dispersão. Se você olhar o primeiro versículo do livro, é isso que ele escreve. Aos que estão na dispersão, porque eles estavam longe. Para eles ele escreve esta passagem. Eu tenho um recado de Deus para vocês. Nós temos a impressão de que quando nós não estamos com as coisas sob controle, tudo está mal. E Deus quer exatamente que nós nos sintamos assim, sem controle das coisas, para que possamos confiar no controle total e absoluto do nosso Deus. Cativeiro, diáspora, dispersão, são mandados embora, e depois a coisa complica mais ainda, e só no século passado é que o povo volta para aquela terra. E a coisa, sei lá por quanto tempo vai durar, porque na verdade Deus trabalha em nós quando nós sabemos que estamos fora de casa. Pedro escreve para eles: vocês são peregrinos. Mas quando nós aplicamos essa palavra para nós descobrimos que nós também estamos fora de casa. O seu lugar, meu amado, não é na casa em que você mora. O pastor falou, o Espírito falou comigo, vou me mudar. Não é isso que eu estou falando. A sua moradia definitiva já está preparada. Jesus disse: eu vou preparar os lugares. O que falta para os seres humanos, particularmente para o povo de Deus, é o entendimento desta realidade. Eu não estou no meu lugar. Quando nós nos sentimos no nosso lugar, nós queremos tomar conta, queremos fazer do nosso jeito, queremos mostrar que temos controle, queremos passar por cima dos outros. Quando nós sabemos que não estamos no nosso lugar, nós começamos a tomar mais cuidado. E Pedro diz para eles sabiamente: eu quero mandar uma exortação. Puxa, o povo está fora de casa, foi mandado para fora, fora do controle das coisas, e ele ainda exorta o povo. Porque ele tinha uma palavra superior àquilo que estava acontecendo. Ele ia exortá-los para, em primeiro lugar, fazê-los lembrar que este não é o nosso lugar. Olha para o chão aí onde está o seu pé, mexe no seu pé e diga assim: esse não é o meu lugar. Esse não é o meu lugar. Se você é como eu, que observa as coisas que estão acontecendo, cada vez mais você está dizendo: graças a Deus, esse não é o meu lugar. Graças a Deus,
isso que está acontecendo, eu não tenho participação. Não faço parte disso. Essa palavra é para nós, para você e para mim, que nos sentimos desse jeito. Amados, em primeiro lugar, você é amado de Deus. Exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. Eles eram porque estavam na dispersão. Nós somos porque não estamos no lugar definitivo, na glória celestial, no lugar que Jesus foi preparar para nós. Somos peregrinos e forasteiros. E ele diz, enquanto estão fora, abstenham-se das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Não perca o foco. Nós estivemos isolados durante muito tempo, nos sentindo assim fora, talvez da nossa casa espiritual, aqui do local onde nos encontramos. Não perca o foco. Deus sabe o que Ele quer de você e Ele tem falado com você, mas se você não tiver o entendimento da sua peregrinação por onde você está passando, dificilmente você terá entendimento das coisas profundas sobre as quais Deus quer falar com você. E Ele diz, olha, tenha cuidado, não deixe que as paixões deste mundo envolvam você. Paulo, em outras palavras, diz assim, não vos acomodeis a este século, não é isso? Não tomem a forma, não vos conformeis com este século. Antes renovai-vos pela transformação, pela inovação da mente. Sempre, todos os dias. Porque a tendência é nos acomodarmos. Diante disso, você diria, meu Deus, acaba logo essa pandemia, ou diria, Senhor, obrigado pela sacudida que o Senhor deu, porque eu estava me acomodando. E vejo algumas pessoas que estavam se acomodando. Abstende-vos das paixões carnais que guerreiam contra a alma. Está cheio de gente querendo focar na guerra do inimigo contra a alma. Esse já está vencido, Jesus já pisou na cabeça dele. Mas as paixões, você e eu precisamos observar. As coisas que nos fazem sofrer, se nós não temos, se não conseguimos. Querido, é lícito correr atrás de uma coisa ou outra, sim, mas não deixe esse negócio fazer você sofrer, porque este não é o seu lugar. Façam isso, para que aqueles que falam contra vocês, como se fossem malfeitores, ao observarem o procedimento de vocês, as boas obras de vocês, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Entenda que isso, você vai ser procurado. Jesus fala, nos últimos tempos, alguns vão ser até mortos, lançados em prisões, no dia da visitação, tanto de Deus verificar como é que estão as coisas, quanto quando nós fomos olhados pelos que estão ao redor. Estão nos observando. Nós não somos daqui. Somos cidadãos brasileiros. Eu não sou campineiro, mas sou brasileiro, não sou paulista, não nasci em São Paulo, mas estou aqui. E aqui é o lugar que eu estou vivendo, trabalhando, tive meus filhos, tenho minha esposa, estou aqui com essa igreja, porque aqui que aprove a Deus me manter, mas o meu lugar não é esse. Meu lugar não é a casa que Deus permitiu que eu comprasse, graças a Deus, onde eu moro. Meu lugar não é este. E o Senhor diz aqui, glorifique a Deus, os outros, no dia da visitação. Eles vão olhar. Sujeitai-vos a toda instituição humana. Olha que coisa interessante, como esta sacudida nos faz ver alguns detalhes na palavra de Deus. Não estão impondo coisas e coisas, está aqui, ó. Cadê minha imposição? Eu coloquei no bolso aqui. Vamos falar a verdade aqui? Você ficou ou não ficou revoltado quando disseram se você vai ser obrigado a usar isso? Levanta a mão aí, você que é sincero, né? Obrigado, não fui só eu. Sujeitai-vos. Sujeitai-vos por causa do Senhor.
quer seja o rei, no caso aqui o presidente, o governador, o que for, como soberano, quer as demais autoridades, os ministros e os secretários, etc., etc., as policiais e etc., sujeitai-vos como enviados por ele. Eles são um controle mandado por ele, tanto para castigo de malfeitores, não é o nosso caso, como para o louvor dos que praticam o bem. Essa é a ideia, que eles observando descubram a diferença. Podem inventar leis, podem criar casos contra nós, podem querer fazer, mas olhando o procedimento. Não tem como, vão ter que ranger os dentes, porque vão ter que engolir. Que olhando para você e para mim, vem um povo que acima de tudo vive como para exaltar o Senhor. Glória a Deus. Mas ele continua, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos. Não sei que palavrão você chegou a usar para falar de alguns por aí, não precisa repetir o palavrão, por favor, não fale isso, né? Mas a Bíblia chama eles de insensatos, então você pode chamar dentro da sua casa aquele insensato. Parece que não é suficiente, né? Você quer dar um peso um pouco mais. Insensato. Deus chama de insensatos, não por causa das leis que estão inventando, não por causa das obrigações que estão criando, não porque um fala uma coisa, outro fala outra, mas porque nenhum deles se submete àquilo que Deus quer que nós, que você e eu nos submetamos. Estamos fora de casa. Vamos fazer o nosso melhor aqui. Vamos fazer o melhor por causa do Senhor, para honrar o Senhor. E ele diz que isso faça emudecer a ignorância dos insensatos. Não é por brigar, não é por ficar repassando alguma coisa no Facebook, repassando no WhatsApp e mandando, olha isso aqui, não é assim que você vai resolver. É no seu procedimento que você vai fechar a boca daquele que disse ou desdisse ou falou ou publicou alguma bobagem. Porque na hora que ele olhar para você e olhar para o que ele está falando e divulgando, ou criando, ou impondo, ele vai descobrir, isso que eu estou fazendo não resolve a situação do homem. Deus resolve. A nossa atitude é nossa obrigação. Diz aqui, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia. Não ache porque você vai se sentindo dono do pedaço e tal, deixa entrar aquele linguajar indevido, deixa entrar aquela forma de agir inadequada. Não deixe isso acontecer, mas vivam como servos de Deus, porque é isso que nós somos. Tratem os outros com honra, amem aos irmãos, temam a Deus e honrem ao Rei. É isso que a palavra de Deus diz. Enfim, somos peregrinos, mas olha só o que Paulo escreve aos Efésios. Mas agora em Cristo Jesus, eu estou lendo Efésios, capítulo 2, versículo 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, porque se consideravam distantes, porque sabiam que aquele não era o lugar de vocês, vocês que estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, aproximados não deste planeta, não dessa terra, não dessa cidade, não deste povo que não quer saber de Deus, aproximados de Deus e do seu povo. Fomos aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Quer dizer, ele está falando aqui de judeus e gentios, etc. Então, Deus quebra essas barreiras, não pelas imposições, não pelo que escrevemos, não pelo que os blogueiros falam, não pelo que aparece mais nas redes sociais. Ele resolve pelo seu procedimento, pelo meu procedimento. E alcança aqueles que estão ainda fora do aprisco. É assim que ele vai fazer, é assim que ele está fazendo, e é assim que ele quebra as barreiras, que ele impede que essas barreiras impossibilite você e eu de chegarmos aonde nós temos que chegar, as pessoas, para a salvação das pessoas. E pulando aqui os versículos, versículo 17,
E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, mais uma vez. Vocês que estavam longe vão ter paz, não porque vão descobrir o conforto, o controle, o domínio, a estabilização nas coisas que vão acontecer, mas porque vão descobrir que longe é que Deus nos abençoa. Longe do lar é que Deus está nos abençoando. Deus está preparando o povo que vai habitar perto dele. Ele disse: eu vou receber vocês para vocês estejam aonde eu estou. Lá é o nosso lugar. Quanto tempo falta? Não sei. Não compete a homens saberem a data, mas tudo indica que está perto. Tudo indica que muito em breve nós veremos Jesus voltando para nos buscar. Paz aos que estavam já perto também, porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Agora, versículo 19. Agora, assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos. E o que está escrito depois aí? De onde? Dos santos, e sois da família de Deus. A nossa cidadania, antes de ser brasileira, é celestial. Inverteu, nós nascemos brasileirinhos aí, mas na hora que nós recebemos a Jesus, recebemos uma outra cidadania. Marte, você tem dupla cidadania, não tem? Tem, né? Os filhos já têm também, não correu ainda não, está tentando, pois é. Mas você segura, alguns dizem assim: eu queria tanto conseguir dupla cidadania. Você tem! Você tem cidadania celestial. Essa é a sua verdadeira cidadania. O seu lugar não é aqui. Esse lugar você está com os pés aqui, mas é para ter um procedimento tal que as pessoas olhem e digam: não tenho o que falar daquele ou daquela. Amém? Lembra como é que conseguiram pegar Daniel? Vamos pegá-lo na lei dele. É o único jeito, porque a gente olha para ele, ele faz tudo certo. Não há como pegar, inventar alguma coisa. Ele não vai se levantar contra o Deus dele. Vamos inventar uma lei que crie problemas nessa religiosidade dele. Não é algo parecido com o que você está vendo hoje em dia? Não estão criando obrigações e tal, que cada vez mais começam a afetar a gente, começa a dizer: e agora como é que eu faço? Nós hoje em dia temos que pensar muito mais em como agir, quais as consequências do que nós pensávamos antes. Porque agora, além de saber que nós temos que fazer o bem, a gente tem que pensar assim: eu preciso fazer o bem, mas eu preciso tomar o cuidado de fazer de um jeito que não me enquadrem nisso, naquilo, ou criem problema. É verdade ou não é? Foi o que fizeram com Daniel. Daniel disse: vocês podem fazer o que quiser, do meu Deus eu não desisto. E ele estava fora da terra dele, ele estava longe de casa, ele tinha sido levado cativo, ele era um dos nobres e tal, que estavam lá, mas ele era um escravo. E por causa do seu procedimento, foi crescendo, os reis e imperadores passaram, e ele continuou, passava de um reino para o outro, mas esse cara é bom, vou manter ele no meu reino, vou usar ele, vou aproveitar, e foi assim acontecendo. Quando você descobre que fora do seu lugar, você pode ser bênção nas mãos do Senhor, que o seu procedimento pode fazer com que as pessoas abram a boca e digam: olha, realmente existe um Deus, porque não é possível, só Deus consegue fazer isso na vida de um ser humano. Você vai ser como um José foi no Egito, e como um Daniel foi na Babilônia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, pois vou preparar-vos lugar. O nosso lugar, você não faz ideia de como ele é. Paulo tentou dar um gostinho, quando ele disse: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram,
nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Glória a Deus. Você talvez tenha visto muitas coisas bonitas por aí. Talvez tenha gozado de alguns instantes muito interessantes, bons, mas que isso tenha feito você imaginar o que será o lugar que Deus está preparando para mim. Você está fora do seu lugar, você está fora de casa. E fora de casa é o local onde Deus espera que mais e mais você e eu tomemos uma atitude de honrar a Deus e não de obedecer e servir a homens, mandamentos de homens. Julgue isso. Convém antes obedecer a homens ou obedecer a Deus. Em uma ocasião está falado na palavra. Você e eu somos concidadãos dos santos. Não podem nos corromper. Não podem chegar na nossa mente, no nosso coração, não podem nos transformar. Mas para isso é necessário que a gente entenda que as exortações da palavra, assim como Pedro escreve para vocês que estão na dispersão, tem uma exortação, que nós lembremos que a palavra está sempre nos exortando a mantermos o nosso padrão, nosso procedimento digno. Glória a Deus, louvado seja o Senhor.